Você que está fazendo gestão e compartilhamento de créditos em geração distribuída já deve ter se deparado com a dificuldade de administrar todo o seu ponto a ponto ao longo dos meses. Quer saber quais são as principais métricas e indicadores para uma operação de alta performance? Meu nome é Lincoln, nós somos a Vatio e viemos trazer o melhor deste conteúdo para você. Bom pessoal, no vídeo de hoje, nossa ideia é trazer aqui as principais métricas e indicadores que são relevantes para a gente acompanhar dentro de uma operação de compartilhamento de excedente de energia, dentro de geração distribuída, para facilitar todo o seu entendimento, né? Uma vez que é uma operação cíclica e os ciclos começam a se passar, uma vez que isso acontece em alguns casos por atraso de faturamento, por parte da distribuidora, por exemplo, esses ciclos começam a se sobrepor. E aí a operação, se ela não estiver muito bem organizada, ela começa a virar uma grande bola de neve, que você não consegue mais saber o que está dando certo e o que está dando errado. Então, a ideia de hoje é a gente poder trazer um pouquinho da nossa visão de como que a Vatio, trouxe uma solução para facilitar essa metrificação e acompanhamento de uma forma muito simples. Então, primeiro a gente entende que uma operação de compartilhamento de excedentes de crédito, ela acontece em 3 grandes jornadas. Então, a gente sempre tem que olhar em 3 vertentes diferentes, os 3 grandes pilares, que é todo o nosso pilar de vendas, ou seja, tudo que eu preciso fazer e acompanhar para entender todos os meus clientes ativos na minha carteira, em que usinas eles estão. O segundo pilar é entender justamente tudo que está acontecendo com a energia que eu estou distribuindo, então quais são as minhas usinas que de fato estão produzindo, se eu estou realmente compartilhando o excedente delas corretamente, se esse excedente está chegando, enfim, a gente vai entrar um pouquinho mais nesse micro. E por último é toda a nossa visão de gestão de faturamento, ou seja, para quem eu tenho que cobrar, quanto tenho que cobrar, me pagou, não me pagou, o rateio está correto, o rateio está errado, enfim, todo esse acompanhamento a gente precisa fazer diariamente, Então, uma vez que você tem 1, 2, 3 usinas, às vezes em modelo de autoconsumo remoto, às vezes em geração compartilhada, mas elas começam a sobrepor esses ciclos e você começa a ter mais de um ciclo sobreposto, com mais de uma usina, é muito fácil se perder na gestão disso tudo. Então, a ideia que a gente vai trazer aqui, apresentar para vocês hoje, é o Vatio Dash. O Vatio Dash ele nada mais do que é um grande consolidador de informações de tudo aquilo que está rodando no seu dia a dia, de uma forma fácil de você enxergar e digerir toda aquela informação. Então, bom pessoal, eu vou trazer hoje aqui uma ferramenta auxiliar aqui, eu vou fazer a demonstração, passar um pouquinho dos conceitos do que a gente traz dentro de uma boa metrificação. Então, o que é importante quando eu olho para a minha esteira de vendas, o que é importante eu estar acompanhando? Então, primeiro eu tenho que sempre olhar o meu histórico e o meu longo prazo e o meu curto prazo, Então, saber realmente toda a minha massa de clientes ativos, porque esse cliente, ele é um cliente recorrente, ele não compra todo mês, ele faz uma adesão muitas vezes e ele tem lá um rateio mensal de despesas. Então, eu acumulo clientes ao longo do tempo muitas vezes. Esses clientes em alguns casos saem, eu tenho saída, desligamento de clientes, preciso repor, às vezes eu tenho entrada de novas usinas, então eu preciso acelerar a entrada de novos clientes, novos participantes para dentro da minha operação. Então quando a gente fala de uma boa gestão de vendas, eu tenho que fazer o acompanhamento de alguns indicadores. Então, primeiro eu tenho que entender o meu funil, tudo aquilo que eu estou tendo de criação de oportunidades, o que vira proposta, o que de fato vira um contrato assinado, Então entendendo aí qual que é o tempo de venda que eu tenho, volume de vendas que eu tenho pela quantidade de vendedores, aonde essas prospecções estão sendo feitas, que tipo de cliente eu estou prospectando, qual que é o ticket médio desses clientes. Então, todas essas informações elas precisam estar fáceis de a gente digeri-las. E eu preciso fazer um acompanhamento aqui ao longo do tempo para entender se realmente a performance do meu time de vendas, as estratégias, as campanhas que eu estou fazendo, elas estão reverberando em um resultado positivo, ou seja, elas estão conseguindo converter vendas, ou elas estão conseguindo reter clientes. Então, tudo isso eu preciso e consigo acompanhar aqui dentro da nossa view de contratos. Então aqui eu consigo ter uma segmentação por cidade que eu estou trabalhando, o status daqueles clientes, o tipo de desconto que eu estou trabalhando, o segmento, principalmente quando se fala de empresas, de segmento é aquela empresa que a gente está trazendo para dentro, é uma padaria, é um restaurante, é um supermercado, enfim. E a linha do tempo que eu tenho em relação à quantidade de contratos ativos ao longo do tempo. Então eu consigo ver se eu tive um pico, geralmente é uma campanha, uma ação mais massiva, intensiva, que gerou um bom resultado de conversão.
né? Então aqui a gente consegue fazer esse olhar desde o D0 e também fazer um olhar, né, olhando para o seu último mês, digamos assim. Então, poxa, legal, mas será que agora eu melhorei meus indicadores de performance? Será que agora eu melhorei minha retenção de clientes? Será que agora eu melhorei o tipo de desconto que eu estou trabalhando, né? Então tudo isso a gente consegue ter uma simplicidade muito fácil de acompanhar aqui no dia a dia. Beleza? O segundo grande pilar que a gente traz aqui já é uma área um pouco mais técnica, né, é para quem está fazendo a gestão de fato de energia. Então, quando a gente fala de gestão de energia, a gente tem que olhar para todas as nossas usinas, todos os seus respectivos beneficiários. Eu mandei a lista para a distribuidora, eu preciso aferir as contas e validar se a distribuidora seguiu a minha lista de rateio. Então, aqui a gente consegue fazer um acompanhamento, né, já mensal de todas as usinas ou de uma usina em específico. E aí entender toda a etapa dela, né, todo ponta a ponta da usina, né? Ou seja, eu previ uma geração para essa usina, quanto de fato ela gerou. Eu previ uma injeção de energia, quanto de fato foi injetado. Eu previ uma distribuição dessas cotas, o que de fato foi distribuído. Então, o que eu estou aferindo nas contas dos meus beneficiários? Chegaram todas as contas dos meus beneficiários? Não chegaram? Teve erro da distribuidora nessa etapa? Não teve? Então, isso a gente consegue acompanhar alguns indicadores macros, né? Primeiro, a gente tem um indicador aqui, que é um painel que faz todo esse funilzão da energia. Então, de fato, quantos consumidores eu tenho naquela usina ou naquelas usinas naquele período, qual que é a expectativa de geração, que de fato produziu, o que a gente aferiu, o que foi distribuído e compensado na conta dos beneficiários, quanto que acumulou de saldo naquele período. Então eu consigo ter um prospect rápido daquele mês. A gente tem um quadro que mapeia a eficiência desse processo, né? Ou seja, será que eu estou errando na minha projeção? Será que eu estou errando na minha distribuição? Será que eu estou acumulando saldo demais? Será que eu estou conseguindo compensar toda a energia que eu estou enviando? Então isso a gente consegue medir por alguns indicadores de eficiência do processo que a gente tem. O acompanhamento da quantidade de contas, né? Indicadores fáceis de quantas contas a gente tem, o que a gente já recebeu e processou, o que a gente já faturou, enfim. Datas que isso estão acontecendo, localidades que isso estão acontecendo. Então aqui a gente tem uma visão bem macro de todo esse processo de gestão das usinas. E por último, a gente tem toda a nossa visão das faturas, né? O que a gente tem de fato no faturamento. Então, o que é importante para mim no faturamento? Poxa, quantos clientes eu tenho, quantas faturas eu preciso emitir, quanto que esse valor representa, será que ele está batendo de fato com aquilo que foi validado lá do lado de gestão de energia? Fiz o disparo desses envios de cobrança, emissão e disparo desses envios de cobrança. Será que esses clientes me pagaram na data? Que dia que eles me pagaram? Que dia que eu enviei? E eu consigo fazer essa aferição tanto por usina, quanto por período, quanto por tipo de cliente. Então, quem será que é o meu cliente perfil de cliente mais inadimplente? Então, poxa, vou buscar lá naquele período quem são as faturas vencidas e eu vou entender, né, quem que é realmente o perfil lá de cliente que a gente tem, que tem um volume de atraso maior. Poxa, será que é restaurante? Será que é supermercado? Será que é farmácia? Quem será que me atrasa mais as contas? Então essa é uma métrica, né, de acompanhamento para a gente conseguir refinar o nosso processo e retroalimentar toda a nossa estratégia. Então o que agora precisa ser mandatório lá para o comercial, que ele não pode mais errar, porque a gente já sabe que é um cliente que gera estresse lá no financeiro. Então essa retroalimentação de estratégia vem muito dessa view. Aqui a gente consegue detectar tudo que está dando errado, digamos assim, e a gente precisa refinar o processo. E eu vou acompanhando isso, obviamente, mês a mês, né? Eu consigo ver o consolidado, consigo ver por usina. Então, o legal de entender isso é que a dinâmica do faturamento ela é a mais tardia, né? Então, faço a venda hoje, daqui 30 dias está sendo distribuído esse crédito, daqui 60 dias eu estou recebendo a conta daquele cliente, estou faturando, né? E tem aí de 15 a 30 dias para eu estar recebendo. Então, é um ciclo de mais de 90 dias, aí, em torno de 90 dias lá para o faturamento. Então, assim, o faturamento ele sempre vai ser tardio. Então, quando entra uma usina nova, por exemplo, é normal ela ter mais faturas vencidas porque são todos novos clientes. Então, eu também ter esse filtro de por que eu tenho mais contas atrasadas na minha usina que chegou por último. Porque talvez os clientes ainda não estejam acostumados com esse ciclo. Então aqui a gente consegue tirar informações até a nível de será que vale a pena melhorar a comunicação com os novos clientes, né, ser mais intensivo no primeiro mês com ele, estar mais junto com ele para evitar que ele fique com dúvidas e não atrase a fatura que a gente gerou. Tá bem? E bom, e aí a gente tem uma tela home. O que ela faz? A tela home ela simplifica os principais indicadores que a gente tem de todas essas esteiras numa única tela. Então, poxa, eu tenho um diretor da empresa, um gerente da empresa que precisa acompanhar o processo macro, ponta a ponta. Então aqui ele consegue ver
como tudo está rodando. Será que a esteira de vendas vai bater esse mês a meta? Será que eu estou tendo uma boa gestão de créditos, já chegou todas as contas esse mês? Será que meu financeiro já faturou tudo e a galera já começou a pagar? Então aqui eu consigo ver essa dinâmica em tempo real. Então a ideia da nossa ferramenta é não só simplificar o acompanhamento de um volume muito grande, uma vez que você escala a sua operação, não está com uma usina e 20 clientes, estou com 10 usinas e 2.000 clientes. Cara, não é tão fácil gerenciar tudo isso. Então, primeiro, uma boa ferramenta que digitalize a sua informação a nível de processo, ter tudo digital, para que você consiga consumir isso do ponto de vista de dados, né? Ou seja, consiga consolidar isso graficamente, eu consiga absorver e entender de fato o que está acontecendo com a minha operação, tanto a nível histórico, se eu estou melhorando meus indicadores ao longo do tempo, quanto também no meu último ciclo, se eu estou conseguindo fazer ele performar da forma adequada, entender onde estão os gargalos processuais internos ou externos, erro de comunicação, perfil de cliente que realmente não é um bom cliente, então tudo isso a gente consegue mapear de uma forma muito dinâmica e precisa. Né? Então acho que a ideia do Vat2Dash é ajudar, né, o gestor a conseguir metrificar e acompanhar a sua operação. Então defina boas metas para os seus 3 estágios, tenha parâmetros, né, bem rigorosos, né, ou seja, poxa, gestão de energia, eu tenho que não posso gerar mais, por exemplo, do que 10% da minha energia virar saldo acumulado. Então começar a ter métrica para esses processos para que você consiga saber quando de fato a operação está saindo do trilho e como você precisa consertar, né, o que fazer para resolver aquele problema pontual, por exemplo. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like aqui para nós neste vídeo. Caso você queira conhecer mais sobre a GD compartilhada, siga o nosso canal, ative as notificações e fique por dentro dos novos conteúdos da Vatio. Caso você tenha ficado com alguma dúvida sobre este tema, deixe aqui para nós nos comentários. Se você quer conhecer ainda mais sobre a GD compartilhada, confira aqui no link na descrição um conteúdo completo sobre o nosso curso da GD compartilhada ponta a ponta. E se você quer saber como a Vatio pode te ajudar, fale com um de nossos consultores acessando o link aqui também na descrição. Meu muito obrigado e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até já!